Às 4 da manhã de 16 de outubro, Maria Antonieta foi considerada culpada das 3 principais acusações e foi condenada à pena de morte. E a execução aconteceria naquele mesmo dia. Na sua última carta, Maria Antonieta expressa sua inocência em relação ao crime pelo qual havia sido condenada. Assim que terminou de escrever sua carta, Maria Antonieta foi até sua cama e, com as mãos no rosto, começou a chorar. Maria Antonieta nasceu em 2 de novembro de 1755 em Viena, Áustria. Os padrinhos de batismo foram os seus tios, José I e Mariana Vitória, reis de Portugal. Mas eles nem puderam ir visitá-la, pois um dia antes dela nascer, ou seja, 1º de novembro de 1755, teve um grande terremoto na cidade de Lisboa, que causou uma grande destruição na capital portuguesa e deixou milhares e milhares de mortos. Outro detalhe é que seu aniversário sempre era comemorado um dia antes, pois dia 2 de novembro, para os católicos, é o dia dos finados. Ela é a 15ª filha do imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o imperador Francisco I, e da primeira imperatriz, Maria Teresa da Áustria. Aos 2 anos de idade, ela contraiu uma forma leve de varíola, mas se recuperou sem ter na pele as marcas características da doença. Sua infância foi marcada por uma educação estrita e formal, e lhe eram ensinados diversos assuntos, incluindo línguas, música, dança e etiqueta real. Mas apesar da rigidez de sua educação e da etiqueta da corte, a arquiduquesa era bastante espontânea e, como não gostava muito de estudar, sempre dava um jeito de dar umas escapadinhas para interromper os estudos e poder assim brincar com uma de suas irmãs. Sua irmã favorita era Maria Carlota, que era 3 anos mais velha. As duas ficavam quase sempre juntas, brincando e cochichando, e davam bastante dor de cabeça para seus tutores. A mãe, em contrapartida, ameaçava afastá-las e reprovava Carlota, alegando que não queria vê-la tão ligada a Maria Antonieta, pois deste jeito iriam ficar se distraindo dos estudos. Os historiadores comentam que a educação de Maria Antonieta durante sua infância acabou sendo desleixada, pois ela era bastante mimada por sua governanta, que fazia suas vontades e lhe dava o amor maternal que a imperatriz não lhe dava por sempre estar ocupada e envolvida nos assuntos de Estado. Entretanto, algo que Maria Antonieta gostava muito era a dança e a música. Em ambas as coisas, ela se destacava muito. Ela tocava muito bem harpa, cravo e flauta, e além disso, tinha uma linda voz e cantava muito bem. Em 1862, quando Maria Antonieta tinha 7 anos, ela conheceu Mozart. A diferença de idade entre eles era apenas de alguns meses. Ela havia sido convidada para a corte real, a fim de mostrar o seu talento. Há relatos que ali caiu no chão que tinha acabado de ser encerado. Maria Antonieta logo se aproximou dele, o ajudou a se levantar e lhe deu um beijo na bochecha. Esse gesto conquistou a jovem criança prodígio, que exclamou que assim que crescesse, iria se casar com Maria Antonieta, tirando assim um sorriso de todos os presentes. Entretanto, não há registros históricos sólidos que confirmem essa troca de palavras. Maria Teresa não poderia ser considerada uma mãe carinhosa, e a morte de seu marido, em 1765, deixaria a imperatriz enlutada pelo resto da vida. Por conta desta frieza, não foi difícil usar como um peão Maria Antonieta, assim também como todos os outros filhos. No caso de Maria Antonieta, a escolheu como noiva do Delfim Luís Augusto, que após a morte de seu pai Luís Fernando, que ocorreu em 1765, se tornou o herdeiro do trono francês. Ela era neta do rei Luís XV. Como acabei de dizer, o casamento não passava de uma estratégia de Maria Teresa, com o intuito de aproximar austríacos e franceses, que eram 2 nações que praticamente se detestavam. No entanto, tanto a França quanto a Áustria estavam preocupados com o crescimento da Prússia, que além de tudo tinha acabado de se aliar aos ingleses. Desse jeito, tanto a França quanto a Áustria seriam ameaçados. Por conta disso, Maria Teresa pensou em criar uma aliança com a França,
mesmo que as duas nações se detestassem. Os franceses não nutriam nem um pouco de simpatia para os austríacos, e demorou um pouco para que o rei Luís XV se convencesse a concordar com o casamento. Lembrando que naquela época casamentos por conveniência eram uma prática comum na realeza europeia, e casamentos eram frequentemente usados para fortalecer alianças políticas e laços familiares entre as nações. Uma curiosidade é que a Imperatriz Maria Teresa estava fazendo planos de casar sua filha Carlota com o Delfim Luís Augusto. Entretanto, em 1767, sua filha Maria Josefa, que era noiva de Dom Fernando de Nápoles, contraiu varíola e veio a falecer. A imperatriz então teve que escolher outra de suas filhas para cumprir aquele acordo matrimonial. Maria Amália estava destinada ao Duque de Parma, e Maria Antonieta ainda era muito jovem. Por conta disso, Carlota foi escolhida, acabando assim com seu plano de casá-la com o Delfim Luís Augusto. Isso teria com certeza mudado o drástico destino de Maria Antonieta. O noivado de Maria Antonieta e Luís Augusto foi formalizado em 13 de janeiro de 1767, quando ela tinha 11 anos. Em novembro de 1768, o rei Luís XV enviou o abade de Vermont para que Maria Antonieta tivesse uma educação mais completa, e além disso, era preciso que a jovem aprendesse mais sobre a cultura, a língua e a política francesa. O abade se surpreendeu com a fraca educação de Maria Antonieta e disse que a arquiduquesa era preguiçosa e indisciplinada e não tinha o conhecimento necessário para desempenhar o papel de rainha. Entretanto, após submeter Maria Antonieta a um programa educacional projetado especialmente para ela, onde substituiu o estudo de livros por longas palestras sobre história, religião e literatura francesa, ela ficou surpresa com a inteligência e com os progressos rápidos da jovem. O casamento de Maria Antonieta e Luís Augusto ocorreu por procuração em Viena em 19 de abril de 1770. Maria Antonieta tinha apenas 14 anos. Este tipo de casamento por procuração era comum na nobreza europeia da época, especialmente em casamentos dinásticos, onde o casal real muitas vezes não se encontrava pessoalmente antes da cerimônia. Após a cerimônia, ela deixou a Áustria e foi em direção à França, de onde nunca mais sairia. Antes de entrar no seu novo país, ela precisou deixar tudo o que possuía e que legasse à Áustria, inclusive roupa do corpo, seu cachorro e todos os seus costumes austríacos, pois precisaria se entregar exclusivamente aos franceses. Foi naquele dia que ela e o Delfim Luís Augusto se encontraram pela primeira vez. É muito provável que ela tenha se desapontado com a aparência do jovem, pois ele era desajeitado, tímido, não enxergava direito e fugia bastante dos padrões de beleza da época, o oposto dela, que era muito admirada pela sua beleza. Quando chegou à corte, Maria Antonieta foi tratada com indiferença por pelo menos metade dos membros da corte, pois ela era austríaca e eles não conseguiram enxergar aquela união como algo positivo. Até o próprio Delfim teve dificuldade em aceitar a escolha do avô em casá-lo com uma austríaca, já que o jovem havia sido criado tendo uma aversão à população austríaca. Ela era chamada de l'Autrichienne, uma expressão que mistura duas palavras do francês, austríaca e cadela. Ela era uma figura impopular, não somente entre a nobreza francesa, mas também entre os burgueses e o povo francês. Em 16 de maio de 1770, foi realizada uma cerimônia oficial para confirmar o casamento na Capela Real, em Versalhes. Naquela mesma tarde, o jovem casal se dirigiu até a Galeria dos Espelhos, onde ocorreu a festa real. Entretanto, uma forte tempestade acabou estragando os planos e os fogos de artifício tão esperados foram adiados. Durante a cerimônia de dormir, Maria Antonieta e Luís Augusto foram conduzidos ao quarto. O casal então se deitou, em presença da corte,
para demonstrar sua união. Embora a consumação do casamento, que todos aguardavam, só tenha ocorrido 7 anos depois. As festividades continuaram com grande alegria nos dias subsequentes, como apresentações de ópera, teatro, música, bailes de máscaras, banquetes e espetáculos de fogo de artifício. O rei Luís XV tomou a decisão de estender os eventos festivos até Paris, pois queria permitir que toda a população compartilhasse aquele momento tão especial. Assim, na Praça da Concórdia, uma grandiosa feira de alimentos e bebidas foi organizada, e músicos e artistas de rua também se juntaram à celebração. A expectativa era alta, pois o rei havia prometido um espetáculo de fogos de artifício, algo que os parisienses estavam ansiosos para testemunhar pela primeira vez, já que esses eventos ocorriam exclusivamente em Versalhes e eram reservados à realeza. No entanto, um infortúnio ocorreu quando o fogo de artifício final acabou incendiando a própria estrutura de lançamento. O pânico se espalhou entre os presentes, resultando em uma corrida desesperada em direção à estreita Rua Royale. A presença de várias carruagens da nobreza no local dificultou a passagem daqueles que tentavam escapar. Alguns foram pisoteados, enquanto outros, do lado oposto, caíram no rio Sena e se afogaram. O número oficial de mortos foi estimado em 132, mas muitos historiadores discordam deste número e afirmam que pelo menos 1.500 pessoas perderam a vida na tragédia. Os recém-casados ficaram horrorizados com a tragédia e, sem hesitação, decidiram doar suas mesadas pessoais daquele mês para ajudar as vítimas e suas famílias. A relação do casal, especialmente nos primeiros tempos, não foi nada próxima. Eles, além de não terem intimidade, não ficavam quase nunca um na companhia do outro. Luís adorava caçar e também ficava muito tempo na sua oficina para fabricar chaves, que era um de seus hobbies favoritos. Isso fez com que Maria Antonieta, que, lembramos, era apenas uma jovem adolescente, se sentisse sozinha, no lugar onde basicamente não tinha amigos nem parentes. Além disso, ela não estava nada acostumada com a etiqueta francesa, que era muito rígida e cheia de regrinhas peculiares. Por exemplo, todas as manhãs, as aristocratas entravam no quarto de Maria Antonieta para vesti-la. E por vestir, eu não quero dizer pegar uma meia ou um vestido. Maria Antonieta precisaria ficar parada que nem uma estátua e esperar que as aristocratas tirassem sua roupa e em seguida vestissem. Ela não podia nem sequer tocar numa peça de roupa, pois isso seria uma ofensa para as aristocratas que estavam ali, tendo a honra de vesti-la. Entretanto, os seus dias melhoraram quando conheceu Maria Luísa de Saboia, princesa de Lambaud, que era uma das aristocratas que fazia parte da tal cerimônia que acabamos de falar. Elas logo se tornariam melhores amigas e passavam muito tempo uma com a outra, fazendo compras, indo para a missa ou dando apenas um simples passeio. Entretanto, as coisas para Maria Antonieta ficariam difíceis, pois ela não contava com as intrigas das aristocratas, que já não a viam de bons olhos só pelo fato de ser austríaca. Além disso, Maria Antonieta foi procurar encrenca com Madame du Barry, que era nada menos que amante oficial do rei Luís XV. Maria Antonieta, por ter sido criada com uma educação católica, ficou surpresa com a presença de uma amante na corte, pois na sua visão aquilo era inadmissível. As 3 filhas solteiras do rei Luís, que ainda moravam na corte, que também não viam com bons olhos a amante de seu pai, incentivaram Maria Antonieta a ficar contra Madame du Barry. Infelizmente, isso não gerou nada de bom, pois Madame du Barry não gostou da indiferença da princesa, que nem sequer respondia aos seus cumprimentos, e se irritou tanto que pediu para o rei que ficasse contra qualquer pessoa que apoiasse a princesa na corte. Maria Antonieta, por outro lado, não perdia a oportunidade de manchar a reputação de Madame du Barry,
o que desagradava profundamente o rei. Isso preocupou a imperatriz Maria Teresa, pois lembramos que o destino da aliança franco-austríaca dependia da neutralidade do rei, especialmente num momento tão delicado como aquele em que a Áustria, a Prússia e a Rússia estavam ameaçando dividir a Polônia. Por conta disso, a imperatriz enviou uma severa repreensão à filha e basicamente mandou Maria Antonieta não se meter em algo que não era da conta dela e exigiu que mudasse seu comportamento em relação a Madame du Barry. Em resposta, Maria Antonieta se defendeu afirmando o seguinte: "Podes estar certa de que não necessito orientação de ninguém em matéria de decoro." Então, em 1º de janeiro de 1772, durante a festa de Ano Novo, o palácio estava repleto de nobres e cortesãos. Maria Antonieta aproveitou daquela ocasião e fez um comentário em direção a Madame du Barry. "Hoje, há muita gente aqui em Versalhes." Em seguida, saiu de perto. Madame du Barry ficou muito satisfeita com a atitude da princesa. Outro acontecimento foi durante o verão, quando Maria Antonieta cumprimentou rapidamente Madame du Barry. O rei, que estava ali perto, ficou extremamente satisfeito com a atitude da princesa e passou a prestar ainda mais atenção a ela, fazendo ainda mais as suas vontades. Maria Antonieta resolveu usar essa influência que tinha com o rei para comprar vários vestidos, joias e até pediu para que ele trocasse todas as cortesãs para que pudesse ser rodeada de pessoas mais novas, a fim de deixar seus dias menos monótonos e ter mais liberdade sem precisar obedecer a todas aquelas etiquetas burocráticas. Entre essas novas cortesãs estava a princesa de Lambaud. Essa atitude de Maria Antonieta deu o que falar na corte, pois os cortesãos mais idosos, que eram de famílias aristocratas relevantes na França, ficaram profundamente ressentidos e com muito rancor começaram a espalhar boatos sobre a vida pessoal de Maria Antonieta e aproveitaram para criticar o fato do casal ainda não ter dado um herdeiro. Logo, vários boatos começaram a se espalhar entre o povo francês, atribuindo a culpa exclusivamente a Maria Antonieta, alegando que a única coisa que interessava para ela era curtir, sendo que, na verdade, Luís Augusto não fazia o mínimo esforço para estar perto de Maria Antonieta, seja por timidez, seja por um problema que ele tinha no seu órgão genital, fazendo assim com que ele precisasse fazer uma pequena cirurgia, e só nesse caso eles poderiam consumir o casamento. Por conta da cirurgia ser dolorosa, Luís Augusto demorou 7 anos para realizá-la. Maria Antonieta não deu importância para os boatos contra ela e continuou a organizar bailes e festas com seus novos amigos. O que ela jamais imaginava era que essas intrigas seriam um começo que a levariam a um triste fim. Numa das festas, ela conheceu o conde sueco Hans Axel von Fersen, um dos amigos mais queridos da rainha, que a apoiou durante toda a sua vida. Os dois se conheceram em 1774, durante um baile de máscara. Na época, Maria Antonieta, que ainda não era rainha, para ter mais liberdade durante suas festas, decidiu organizar alguns bailes de máscara. Inocentemente, ela achava que ninguém a reconheceria, por apenas estar usando uma máscara. Entretanto, as pessoas que frequentavam as tais festas eram já conhecidas dela, então já conheciam o jeito que ela andava, a sua voz, como se vestia, e certamente não seria uma máscara a esconder sua verdadeira identidade. Entretanto, o conde sueco Fersen ainda não havia conhecido a princesa Maria Antonieta, então realmente não sabia quem era. Depois desse encontro, ela precisou voltar para sua terra, pois tinha ido para a França com o objetivo de aperfeiçoar a sua educação. Os dois só voltaram a se ver no ano de 1778. Durante suas vidas, compartilharam uma linda amizade e se correspondiam por cartas. Trecho de algumas das cartas enviadas entre junho de 1791 a agosto de 1792 foram analisadas por uma equipe de cientistas do Centro de Pesquisa e Conservação da França,
usando técnicas científicas avançadas de raio-x para revelar palavras ocultas. As cartas continham palavras escritas com letras aleatórias, que era proposital, a fim de confundir os leitores. Algumas das palavras encontradas foram amado, terno amigo, adorar e loucamente. Entretanto, não se tem provas de que a relação deles foi de fato além da amizade. Tudo isso podia ser apenas um amor platônico ou mesmo uma linda amizade. Nunca saberemos. Em 26 de abril de 1744, o rei Luís XV contraiu a varíola, uma doença extremamente contagiosa e com alto índice de mortalidade. Luís Augusto e Maria Antonieta foram proibidos de ficar perto do rei, e apenas sua amante, a Madame du Barry, ficou com ele. Entretanto, o padre avisou para o rei que não iria dar a extrema-unção caso ele ainda permanecesse com a Madame. Por conta disso, o rei se viu obrigado a mandar sua amante embora. O rei faleceu dia 10 de maio de 1774. Com seu falecimento, o príncipe Luís Augusto, seu neto, virou rei, com o nome de Rei Luís XVI, e sua esposa Maria Antonieta virou a rainha. Os dois não tinham completado nem 20 anos de idade e não eram preparados para um cargo tão importante. Na primeira oração como rei, Luís XVI pediu ajuda a Deus e disse as seguintes palavras: Senhor, proteja-nos, pois somos jovens demais para reinar. O rei Luís XVI mandou exilar Madame du Barry. Isso agradou a maior parte da corte. Em contrapartida, Maria Antonieta se livrou dos cortesãos que ela considerava chatos e muito rígidos em relação à etiqueta, e se arrodeou de pessoas que a agradavam. E a partir daí começou a dar muitas festas, pois agora ela era a rainha e ninguém mais poderia lhe dar ordens. O primeiro presente que o rei lhe deu foi o Petit Trianon, que é um pequeno palácio localizado nos jardins do Palácio de Versalhes, e que antes pertencera a Madame du Barry. Ele foi construído durante o reinado de Luís XV e era originalmente usado como local de descanso e entretenimento para a corte real. Maria Antonieta ficou encantada com o palácio e decidiu renová-lo e redecorá-lo de acordo com seu próprio gosto. Ela também usou o palácio como um refúgio privado, onde podia escapar das obrigações da corte e das inúmeras etiquetas que precisava seguir. Maria Antonieta deixou bem claro que ali ninguém precisava tratá-la como a rainha. Ninguém precisava levantar quando ela entrava nas salas, nem tampouco precisavam interromper as conversas. Dentro do palácio, Maria Antonieta era ela mesma. Um pequeno detalhe é que nesse palácio só podiam entrar suas damas de companhia mais próximas, em um seleto círculo de amigos. Isso foi causa de revolta entre as pessoas da corte, pois, como disse, ninguém podia entrar sem ser convidado. E a rainha não estava nem aí para o ranking do título da nobreza. Ela realmente convidava apenas as pessoas de quem ela gostava. Por conta disso, alguns ficaram com uma certa invejinha por terem sido excluídos, então as fofocas contra a rainha só aumentaram. Maria Antonieta fez várias mudanças nos jardins ao redor do Petit Trianon, criando paisagens rurais e jardins inglesas que refletiam suas preferências pessoais. Ali, ela também costumava fazer apresentações de teatro. Maria Antonieta gostava de representar burguesas e simples camareiras. Seu marido a assistia frequentemente e ficava entusiasta com o seu ótimo desempenho. Nesse palácio, ela também costumava brincar de ser uma simples camponesa e mandou construir uma verdadeira fazenda, o que era a moda da nobreza daquela época. Entretanto, isso foi interpretado como um deboche por parte da rainha, como se ela estivesse zombando de todos os camponeses. Essas reformas, bastante dispendiosas, foram vistas de uma maneira incrivelmente ruim pelo povo francês, que naquele mesmo período estava literalmente passando fome. Maria Antonieta também gostava de fazer apostas e, por conta disso, fez várias dívidas de jogo que Luís XVI pagava sem se opor.
Ela adorava se vestir com roupas muito chamativas e inovadoras, e algo em que ela se destacou muito foram os seus looks bastante extravagantes e luxuosos. Maria Antonieta usava vestidos esvoaçantes e volumosos, frequentemente com saias em camadas feitas de tecidos finos e delicados, como seda e musselina. Esses vestidos eram ricamente decorados com rendas, fitas, bordados e laços. A rainha usava uma grande quantidade de joias, incluindo colares, brincos, pulseiras e broches, muitos dos quais eram decorados com diamantes e outras pedras preciosas. A rainha era também muito famosa pelas suas perucas altas e empoadas, muitas vezes adornadas com fitas e acessórios. As decorações dessas perucas eram também bastante caprichadas. Elas incluíam mobília, jardins e gaiolas com pássaros vivos. Uma dessas perucas chegou a medir 1 metro de altura. Por conta desses looks, ela virou uma espécie de influencer da época. Uma das pessoas que Maria Antonieta chamou para perto de si como uma das novas damas de companhia foi Yolande de Polastron, duquesa de Polignac. As duas haviam se conhecido em 1775, num baile, onde a duquesa de Polignac se apresentou num recital. A rainha ficou tão encantada com o jeito da duquesa dançar, que logo se aproximou e as duas viraram amigas. Mas a duquesa não tinha condições econômicas para sustentar uma vida em Versalhes. Então Maria Antonieta, que a queria a todo custo perto dela, concedeu pensões, aumento de cargo que a fez passar de condessa para duquesa, não só para ela, mas também para o seu marido Jules de Polignac, que recebeu o cargo de marechal, o cargo militar mais alto. E isto deu o que falar, pois muitos dos nobres não consideravam a duquesa de Polignac digna de permanecer em Versalhes, pois vinha de uma classe social inferior, e não achavam ela à altura de ser uma das companhias da rainha. Também ficaram com uma certa invejinha, pois, de uma certa forma, a duquesa de Polignac conseguiu passar na frente de muitos e liderava o restrito grupo de amigos da rainha, juntamente à princesa de Lambaud. Não demorou muito para que circulassem vozes que a duquesa de Polignac não era fiel ao marido. Por conta destas vozes, a amizade entre as duas não foi algo visto com bons olhos. O que piorava tudo era que ainda o rei e a rainha não haviam dado um herdeiro e ainda não haviam consumido o casamento. Isso também deu o que falar, e vários panfletos surgiram denegrindo tanto o rei quanto a rainha, e até colocou em risco a aliança franco-austríaca por falta do herdeiro. Por conta disso, Maria Antonieta também recebeu cartas por parte de sua mãe, a imperatriz Maria Teresa, pressionando-a para que o casal tivesse logo um bebê. Em abril de 1777, o irmão de Maria Antonieta, José II, viajou incógnito até Versalhes, pois era impossível que, após 7 anos, o casal ainda não havia dado nenhum herdeiro. Ela teve um belo papo com o casal real e o orientou da melhor forma, lhe explicando o que eles precisavam fazer para gerar um herdeiro. Em seguida voltou para a Áustria, relatando que o casal parecia bastante desajeitado e inexperiente. De qualquer forma, pouco tempo depois, os dois lhe mandaram cartas de agradecimento por todos os conselhos dados e lhe comunicaram que finalmente Maria Antonieta estava grávida. No começo de 1778, começou uma guerra chamada Guerra de Sucessão da Baviera. A imperatriz Maria Teresa, então, pressionou a filha, influenciando-a a falar para seu marido que ajudasse em seu país de origem, a Áustria. Isso não agradou a alguns ministros do rei e deixou algumas pessoas desconfiadas. A partir desse momento, algumas pessoas passaram a chamá-la de austríaca, tornando-a ainda mais impopular. A influência que a imperatriz exercia sobre seus filhos era muito forte. Uma frase que Maria Antonieta teria dito em relação à mãe nos deixa ter uma ideia da forte personalidade de Maria Teresa. Amo a imperatriz, mas tenho medo dela, mesmo à distância. Quando escrevo para ela,
nunca me sinto completamente à vontade. Em 19 de dezembro de 1778, nasce Maria Teresa Carlota. Maria Teresa em honra da mãe de Maria Antonieta e Carlota em honra da irmã preferida de Maria Antonieta. Naquela época, todos os nobres e cortesãos poderiam assistir ao parto, e por conta disso, mais de 50 pessoas estavam na sala naquele dia. O ar ficou muito abafado e a rainha quase morreu asfixiada. Além disso, o parto foi super complicado e Maria Antonieta teve muita hemorragia e desmaiou por cerca de 2 horas. É óbvio dizer que todos ficaram decepcionados ao ver que o bebê recém-nascido era uma menina. Entretanto, Maria Antonieta não se importou e falou: "Pobre pequena, você é indesejada, mas não será menos querida para mim. Um filho teria pertencido ao Estado. Você pertencerá a mim." Ela cuidou muito da filha e prometeu lhe dar amor e carinho, algo que a sua mãe não havia lhe dado. A imperatriz Maria Teresa morreu em 28 de novembro de 1780. Assim que soube da notícia, Maria Antonieta ficou tão chateada que desmaiou. Luís XVI ficou muito perto dela nesse momento. Logo, a rainha ficou novamente grávida e, em outubro de 1781, o casal finalmente deu ao Estado o herdeiro que tanto ansiavam e o nomearam Luís José. Em honra a esse evento especial, ele foi saudado com uma salva de 101 tiros de canhão. Entretanto, mesmo com tanta empolgação, as fofocas contra a rainha não pararam e vários panfletos circularam com o intuito de afirmar que a rainha havia traído o rei e o herdeiro tão esperado não era filho de Luís XVI, e sim fruto de uma traição. Por conta disso, a reputação de Maria Antonieta, que já estava bem minada, acabou sendo ainda mais destruída. É mais que óbvio que esses boatos tenham sido espalhados como parte de uma campanha para deslegitimar a monarquia e enfraquecer o governo real durante o período de agitação política na França. Maria Antonieta e o rei Luís XVI tiveram um total de 4 filhos biológicos: Maria Teresa, Luís José, Luís Carlos e Sofia Helena, que infelizmente morreu com apenas 11 meses. Todos eles foram criados com muito amor pelo casal. Maria Antonieta não queria que seus filhos crescessem snobs e metidos, então costumava chamar outras crianças de classes sociais mais baixas para que seus filhos aprendessem a se enturmar com todos, independentemente da posição social. Ela também os educava a serem altruístas e os estimulava a doarem os seus brinquedos para crianças mais necessitadas. O fato da rainha gastar dinheiro em roupas e acessórios extravagantes não significa que ela não gostasse de fazer boas ações ou caridade. Maria Antonieta mostrava interesse em ajudar a lidar com a fome, que era um problema já antigo na França. No Petit Trianon viviam 12 famílias pobres por convite da rainha. De acordo com os registros financeiros, o dinheiro que ela gastava representava menos de 1/6 do dinheiro que o Estado tinha, e a maior parte do dinheiro do Estado estava sendo usado em guerras, como a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Essas tais guerras prejudicaram demais as condições econômicas da França. Uma delas foi a Guerra da Independência Americana contra a Inglaterra. Os interesses da França não eram exatamente ajudar os americanos, mas sim diminuir de uma certa forma os poderes da Inglaterra, que após a derrota iria ser mais fraca. Entretanto, os investimentos nas tropas levaram bastante dinheiro, e isso também ajudou a afundar ainda mais a situação econômica que, lembramos, que já estava bem crítica. Tal informação ficou desconhecida pelo povo francês por alguns anos. Além disso, a independência americana serviu de inspiração para a Revolução Francesa, que ocorreria dali a alguns anos. O que muitos não sabem é que a rainha gostava muito de criança e, durante sua vida, adotou 4.
O primeiro foi em 1776. Ela estava passeando com sua carruagem por Versalhes, quando de repente um menino de 5 anos correu e parou na frente deles. Por sorte, o condutor conseguiu parar a tempo e o menino saiu sem se machucar. Logo apareceu uma senhora que se desculpou com a rainha e explicou que aquele garotinho era seu neto e que a mãe dele havia falecido recentemente. Por conta disso, ela agora precisaria cuidar tanto dele como também dos seus 3 irmãos. A rainha, compadecida com a história, disse para a senhora que adotaria o menino e que também se ocuparia do sustento dos seus outros irmãos. Então registrou o menino com o nome de Armand. Com o nascimento de Maria Teresa, em 1778, Maria Antonieta mandou Armand para um colégio interno para que pudesse terminar os estudos. Entretanto, Armand não foi nada grato e, em 1789, se juntou aos revolucionários contra a mãe, que o havia sustentado desde a sua infância. O destino dele também foi trágico, pois morreu no campo de batalha em 1792. Outra criança que Maria Antonieta adotou foi Ernestine. Ela era filha de uma de suas criadas que veio a falecer. Maria Antonieta não pensou 2 vezes e decidiu adotá-la. Ela sempre deixou bem claro para todos que a menina precisava receber os mesmos tratamentos de Maria Teresa, sem nenhuma distinção. As duas tinham até os mesmos tutores. Entretanto, em 1791, em vista da perigosa revolução, a jovem foi enviada para a casa de seu pai biológico. Outra criança que ela adotou foi em 1787. Foi uma criança de 5 anos que foi mandada para a rainha como escravo pelo governador do Senegal, como um presente. Maria Antonieta se recusou em escravizar o garoto, decidiu adotá-lo, o batizou e lhe deu o nome de Jean Amilcar. Quando a família real foi feita prisioneira, a rainha conseguiu com que Jean fosse alojado em Saint-Cloud e enviava para o filho uma soma anual de 400 libras. Esse subsídio foi definitivamente cortado quando a rainha foi executada em 16 de outubro de 1793. Em 1790, Maria Antonieta adotou mais uma criança, enquanto vivia como prisioneira no Palácio das Tulherias. Ao saber que um dos valetes do rei e sua esposa haviam morrido, a rainha decidiu cuidar das 3 filhas do casal. Ela optou por mandar as 2 mais velhas para um convento, com todas as despesas pagas por ela, e a mais jovem, que tinha a idade do Delfim Luiz Carlos, permaneceu com eles. A garota, que tinha quase 4 anos, se chamava Jeanne, mas foi apelidada com o nome de Zoe. Entretanto, a garota só viveu com o casal por 1 ano, pois, em vista dos grandes problemas e do começo da Revolução, ela foi mandada para o mesmo convento das irmãs. Não há registro de que nenhuma criança sobreviveu até a vida adulta. Aos 30 anos, Maria Antonieta começou a mudar o seu comportamento. A maternidade, com certeza, ajudou para que houvesse essa mudança. Agora ela não optava mais por roupas extravagantes e preferia penteados mais simples. Em 1783, Maria Antonieta foi protagonista de mais uma polêmica. Foi quando posou para o pintor mais famoso da corte e se fez retratar usando uma camisa de musselina ou linho. O vestido foi considerado indecente para uma rainha. Também gerou críticas políticas e econômicas, pois essa escolha foi vista como prejudicial à economia francesa, e seus detratores afirmaram que a rainha estava fazendo propaganda de tecidos que não eram de origem francesa. Naquela época, a França tinha a seguinte hierarquia: o rei e a rainha, primeiro estado, alto e baixo clero; segundo estado, nobreza de sangue ou espada; terceiro estado, burguesia, camponeses, que representava de fato a maior parte do povo francês. O terceiro estado, basicamente, pagava todos os impostos e sustentava toda a França. Os alimentos encareceram e o segundo estado, para que não fosse atingido pela crise econômica, decidiu ocupar cargos públicos que antigamente eram destinados às pessoas da classe média,
gerando ainda um desconforto maior para o terceiro estado que, além das altas taxas, via as vagas de empregos tiradas deles. Além disso, também foram aumentadas as taxas, resultando assim numa crise total para as pessoas que ocupavam o terceiro estado. Em 1783, o inverno foi muito rígido e a colheita péssima. Por conta disso, a crise aumentou ainda mais. O rei, que não estava nada contente com a situação terrível, acabou ficando em um estado meio que depressivo. Por conta disso, Maria Antonieta se viu obrigada a cuidar da política. Aqui, ela surpreendeu a todos, mostrando ser anti-austríaca e que seu único interesse era cuidar de seus herdeiros. O rei, então, nomeou um novo ministro das finanças, o arcebispo de Brienne, um aliado político da rainha, que sugeriu um corte de gasto geral, tanto nas despesas dos reis quanto nas de seus amigos. Infelizmente, isso fez a rainha ser mais odiada, pois alguns de seus amigos se afastaram. Diante da terrível crise, o povo chegou a compará-la com as rainhas mais odiadas de todos os tempos. Como se isso não fosse suficiente, para deixar as coisas ainda piores para os soberanos, a rainha foi protagonista de mais um escândalo, o escândalo do colar. Luís XV, antes de falecer, pediu a 2 joalheiros para fabricar um maravilhoso colar de diamantes, pois pretendia presentear a sua favorita, Madame du Barry. Entretanto, antes mesmo que a maravilhosa joia ficasse pronta, o rei veio a falecer. Os 2 joalheiros então ofereceram o precioso colar para o rei Luís XVI. Entretanto, Maria Antonieta se negou a querer a joia, principalmente porque a França estava enfrentando um período super complicado e no lugar do colar, o rei poderia comprar 2 navios. E além disso, Maria Antonieta teria dito também que a joia era muito extravagante para ela. Os joalheiros desesperados tentaram vender a joia para as cortes da Europa, mas sem sucesso. A joia era muito cara. Para se ter uma ideia, hoje a peça valeria o equivalente de 15 milhões de dólares. Foi aí que uma mulher chamada Madame Jeanne de la Motte soube do colar e teve uma ideia, segundo ela, incrível para conseguir ficar rica. Ela se aproximou do cardeal de Rohan, que fazia de tudo para cair nas graças da rainha, mesmo sabendo que Maria Antonieta nutria uma forte antipatia por ele, desde que sua mãe, a imperatriz Maria Teresa de Áustria, contou a ela que o cardeal vivia de maneira extravagante e gastava muito dinheiro em Viena. Essa informação fez com que Maria Antonieta tivesse uma impressão ruim dele desde então. Para encurtar a história, Jeanne falou para o cardeal que a rainha estava querendo adquirir o colar, mas precisava fazer isso no escondido do rei, pois a joia era caríssima e não queria causar ainda mais polêmicas com o seu nome. Jeanne, seu marido e alguns cúmplices falsificaram umas cartas, fazendo com que o cardeal acreditasse que a própria rainha estivesse escrevendo para ele. Devido à quantia extremamente alta do colar, Jeanne ainda contratou uma mulher que era na verdade uma meretriz, que por sinal era muito parecida com Maria Antonieta. Então Jeanne organizou um encontro à noite com o cardeal no Jardim de Versalhes. Ele nunca havia se encontrado com a rainha pessoalmente, então não foi difícil cair no golpe. Persuadido que Maria Antonieta estava começando a gostar dele, ele consentiu em tomar a frente e comprar o colar em nome da rainha. A joia deveria ser paga em várias prestações e o cardeal se responsabilizaria pela primeira parcela e as outras a própria rainha iria pagar. Os 2 joalheiros concordaram com a venda, já que, caso contrário, iriam falir. A joia já estava nas mãos do cardeal de Rohan. Então Jeanne mandou outro cúmplice e, fingindo ser um criado da rainha, o convenceu a deixar o colar com ele, pois ele mesmo se encarregaria de entregá-lo para Maria Antonieta. Entretanto, o que aconteceu não foi bem isso. O farsante entregou a peça para Jeanne, que junto ao marido e ao outro cúmplice desmantelaram a joia e venderam ela nos mercados negros de Londres e Paris. Tudo veio à tona quando a segunda parcela venceu, pois essa
precisaria ser paga por Maria Antonieta, e já que ela não sabia de nada, não pagou a prestação. Os joalheiros então cobraram o valor e também estranharam o fato de Maria Antonieta ainda não ter usado o colar. Quando soube do ocorrido, Luís XVI, que tinha mais do que certeza que a sua esposa não havia comprado o colar, mandou prender o cardeal. Luís XVI fez questão que o processo fosse público, pois, segundo ele, Maria Antonieta poderia ser finalmente vista de uma outra forma e provar a sua inocência e dissipar o falatório a respeito dos hábitos frívolos e perdulários. Por sua vez, o cardeal, em sua defesa, apresentou as cartas que tinham sido enviadas por Maria Antonieta, mas foi aqui que ele descobriu que havia sido enganado, pois ele não havia percebido um erro, ou seja, a pessoa real se limitava a assinar apenas com um nome, mas as cartas estavam assinadas Maria Antonieta da França, e Maria Antonieta nunca assinaria assim. Isso comprovou que as cartas não haviam sido escritas realmente por Maria Antonieta, já que ela não assinava desse jeito. Em seguida a isso, Jeanne e todos os cúmplices foram presos. Após o julgamento, o cardeal foi proclamado inocente, mas precisou ressarcir os joalheiros. A sócia de Maria Antonieta foi inocentada, enquanto Jeanne foi punida com chicotadas, marcada a ferro quente com a letra V de voleur, ou seja, ladrão, e condenada à prisão perpétua, mas posteriormente conseguiu fugir para Londres. O seu amante, que foi o responsável de falsificar as cartas, também foi preso. O marido de Jeanne também foi declarado culpado, mas ele havia conseguido escapar antes mesmo do processo. O povo, que já estava farto do poder absoluto da monarquia, aproveitou desse escândalo para arruinar ainda mais a reputação da rainha, acreditando que não era tão inocente e que ela era perdulária. Muita gente também não acreditou que o cardeal pudesse ter sido manipulado daquela forma. A partir daí, Maria Antonieta se deu conta do quanto o povo francês a odiava. Vários panfletos começaram a surgir, denegrindo a rainha. Um desses era intitulado A Escandalosa Vida de Maria Antonieta. Apresentava a soberana como uma mulher adúltera e que gostava de ir para a cama tanto com homens quanto com mulheres. Nem seu cunhado foi poupado da lista de amantes da rainha, como também a duquesa de Polignac e a princesa de Lambaud. Isso só fez denegrir a imagem da rainha, mesmo que esses panfletos não haviam nenhuma prova ou testemunho para que confirmassem que as acusações fossem reais. A situação piorou quando Jeanne de La Motte, que havia conseguido fugir da prisão e ido para Londres, publicou suas memórias, nas quais ela alegava que as duas haviam tido um relacionamento e que Maria Antonieta era, assim, a responsável pela compra do colar de diamantes. A partir daí, começaram então a circular uma série de ilustrações pornográficas nas quais ela aparecia como líder de diversas orgias ocorridas no Palácio de Versalhes. Essas falsas acusações e representações prejudicaram irreparavelmente a imagem de Maria Antonieta e tiveram consequências desastrosas para a monarquia francesa. No século XVIII, as famílias reais usavam retratos para mostrar ao povo como eram bons governantes. Maria Antonieta tentou melhorar sua imagem como uma pintura. Então, em 1787, Madame Lebrun, retratista da rainha, retratou Maria Antonieta juntamente a seus filhos, a fim de mostrar que era uma mãe amorosa e cuidadosa, tanto para os franceses quanto para seus filhos. A pintura foi exibida em Paris, em uma exposição que acontecia todo ano no Louvre, mas foi um fracasso, porque as pessoas olhavam para ela e riam. O ministro do Tesouro Calonne mostrou que a França estava numa situação crítica, com um déficit de 600 milhões no tesouro público. A partir daí, o povo sobrenomeou Maria Antonieta com o nome de Madame Déficit, culpando a rainha de todos os problemas econômicos franceses. Calonne propôs uma reforma chamada subvenção territorial. Isso significava que todos os proprietários de terras, independentemente do tamanho ou tipo de suas terras, teriam que pagar uma taxa ou contribuição.
Antes disso, havia privilégios especiais e isenções de impostos para alguns grupos de proprietários de terras, o que significava que eles não pagavam tanto quanto os outros. Quando Calonne sugeriu que todos deveriam pagar a mesma taxa, houve um descontentamento porque muitos proprietários de terras privilegiados não queriam perder seus privilégios fiscais e não gostaram nadinha da ideia de serem tratados da mesma forma que os outros. Essa proposta de igualdade de impostos não foi bem recebida por esses grupos privilegiados e Luís XVI o demitiu. Mas as coisas ficaram ainda piores durante os anos de 1788 e 1789. A França enfrentou uma situação difícil devido a colheitas desastrosas que foram o resultado direto de um inverno extremamente severo que atingiu o país. Como consequência, o preço dos alimentos subiu incrivelmente, gerando assim uma revolta nos camponeses, já que não tinham dinheiro suficiente para comprar os alimentos. Inevitavelmente, aumentou a fome. Nesse mesmo período, Luís XVI presenteou Maria Antonieta com o Palácio de Saint-Cloud, pois Maria Antonieta havia lhe dito que morar ali seria bom para os seus filhos. O palácio ainda foi restaurado e mobiliado, o que gerou uma despesa enorme. Isso revoltou a população e culparam a rainha da fome e de todos os problemas que estavam acontecendo. Isso não é exatamente a verdade, pois é claro que uma pessoa só não poderia ser culpada pela crise de um inteiro país. E lembramos que não era só ela que gastava o dinheiro. Para se ter uma noção, o governo francês gastava 20% a mais do que arrecadava naquele período. Então, a culpa estava longe de ser apenas da rainha. Apesar disso, Maria Antonieta, que era vista apenas como uma vilã, costumava fazer caridade. Por exemplo, ela fundou uma sociedade maternal gratuita, onde havia autorizado as irmãs a distribuir 1.200 libras para roupas e cobertores, 1.600 para alimentos e combustível todos os meses, além das roupas de bebê, que eram dadas a 300 mães. Ela também costumava visitar os hospitais ou os pobres, juntamente a seu filho, o Delfim Luiz, e fazia questão que ele mesmo distribuísse as doações. O lugar preferido do Delfim era o Hospital Foundling, que era basicamente um lar de crianças abandonadas. Ele adorava ver as reações gratificantes das crianças e decidiu dedicar para elas todas as suas economias. Um episódio muito emocionante foi quando seu pai, o rei Luís XVI, viu que ele estava colocando algumas moedas numa caixinha. Então, chateado, ele lhe perguntou: "Você acumula seu dinheiro como um avarento?" O jovem Delfim se envergonhou e logo depois respondeu: "Sim, pai, eu sou. Mas é para as crianças do hospital. Ah, se você pudesse vê-los. Eles são verdadeiramente lamentáveis." O rei se agachou em direção do filho, então o abraçou e lhe disse: "Nesse caso, meu filho, eu vou ajudá-lo a encher sua caixinha." A rainha também foi acusada de influenciar o rei a favorecer a Áustria. Após a morte da imperatriz Maria Teresa, José, o irmão de Maria Antonieta, virou imperador da Áustria. Ele pediu várias vezes a seu irmão para que convencesse o rei a agir em favor da Áustria. Um dos episódios foi quando José II estava tratando questões com a Holanda. Maria Antonieta até tentou convencer o rei, entretanto esse se recusou. Então Maria Antonieta escreveu uma carta para o irmão e falou claramente que ela não tinha nem sequer alguma influência política, pois o rei não deixava brecha para que isso acontecesse. Mas, surpreendentemente, logo o rei mudou de ideia e se responsabilizou por pagar uma quantia em dinheiro para a Holanda em nome da Áustria. Isso gerou muita agitação e o ódio por ela só cresceu, tanto no povo quanto na corte. O ano de 1789 foi marcado por acontecimentos ruins. O inverno havia sido bastante rígido, resultando numa colheita ruim. A taxa de desemprego estava cada vez mais alta e, consequentemente, a população estava passando fome. Luís XVI convocou outro ministro das Finanças, Necker,
que já havia tentado, sem grandes resultados, dar um jeito na forte crise econômica francesa. Desta vez ele obriga o rei Luís XVI a uma convocação dos Estados Gerais, algo que não acontecia desde o ano de 1614. Cada estado tinha um voto. Isso desfavorecia muito a burguesia, pois clero e nobreza, que tinham interesses comuns, sempre acabavam se juntando, e a burguesia acabava sempre perdendo. Então, desse jeito, nunca poderia se ter uma verdadeira reforma, e as taxas sempre recairiam para a burguesia, que sustentava praticamente as taxas de toda a França. O que a burguesia queria era introduzir o voto por cabeça, pois deste jeito, já que a burguesia contava com muito mais pessoas, tinha mais chances de vencer e aprovar mais leis para que as coisas para o terceiro estado mudassem para melhor. Necker acabou se mostrando a favor desse tipo de votação. Por conta disso, foi demitido. Isso gerou uma revolta na população francesa, que culminou na formação da Assembleia Nacional Constituinte. No meio disso tudo, um fato terrível acontecia para os soberanos, pois seu filho Luís José, o herdeiro ao trono, que tinha sido tão esperado, morre de tuberculose, dia 4 de junho de 1789. Mas os franceses não estavam nem aí para isso, e ninguém além da família chorou pela morte do menino. Isso deixou Maria Antonieta muito abalada, pois o seu querido filho havia falecido e ninguém parecia se importar com isso. Em 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu a Bastilha e a destruiu. A Bastilha era uma prisão localizada em Paris, onde ficavam os presos políticos, que eram considerados inimigos do rei. Com esse gesto, o recado estava dado. O poder absoluto do rei e os privilégios dos estados superiores seriam destituídos. O povo nas ruas estava pedindo a morte dos Polignac, já que todos sabiam que tanto a duquesa como também toda a sua família eram os favoritos da rainha. Maria Antonieta não hesitou em pedir para sua amiga que fosse embora dali imediatamente, antes que o pior pudesse acontecer. A princípio, a duquesa relutou, mas Maria Antonieta acabou convencendo a amiga. Após esse dia, elas nunca mais iriam se reencontrar. Outros príncipes de sangue também foram aconselhados a fugir. À frente de tudo o que estava acontecendo, Maria Antonieta podia muito bem fugir naquele momento. Entretanto, ela preferiu ficar ao lado de seu marido, mesmo sabendo o quanto seria arriscado ficar ali, pois ela estava ciente que era muito odiada pelo povo francês. Segundo as confissões publicadas em 1823 de Madame Campan, que era a primeira-dama de quarto e amiga de Maria Antonieta, o rei cogitou a possibilidade de fugir de Versalhes. Inclusive, ela e a rainha chegaram a ficar com as malas prontas. Estava tudo combinado para fugir até Metz, uma cidade que ainda defendia a monarquia. Entretanto, logo, o rei mudou de ideia. O próprio Luís XVI, tempo depois, em uma carta endereçada ao conde Fersen, disse: "Perdi a minha oportunidade e ela nunca mais voltou." Ao invés de fugir, dia 17 de julho, o rei preferiu ir até Paris na esperança de acalmar a situação. Maria Antonieta ficou em Versalhes trancada com seus filhos. O medo de nunca mais rever seu marido a atormentava. Ainda segundo as confissões de Campan, que foram publicadas um ano após sua morte, ela disse que um silêncio de morte reinava por todo o palácio. A fim de tentar acalmar as coisas, Luís XVI foi obrigado a fazer uma série de concessões e então retornou ao palácio. Em 4 de agosto, a Assembleia Nacional fez algumas novas regras. Uma delas era que a nobreza não teria mais privilégios especiais, como não pagar impostos ou ter controle exclusivo sobre terras onde se podia cultivar comida. Isso significava que todos deveriam ser tratados da mesma forma e não haveria mais tratamentos especiais para os nobres. A partir de 4 de setembro de 1789, a monarquia da França deixou de ser absoluta para ser constitucional. As coisas pareciam ter se acalmado
e a vida no palácio parecia aos poucos voltar à normal. Dia 1º e dia 3 de outubro, no Palácio de Versalhes, realizaram-se 2 banquetes com muita fartura, pois a infantaria, que se encarregaria de proteger os soberanos, havia chegado. Ao saber dos banquetes, a população enlouqueceu, pois estava cansada de passar fome. Os preços das coisas estavam em contínuo aumento e a desocupação estava em alta, e não se havia nem pão suficiente para todos nas padarias. À frente dessa situação, um grupo de mulheres trabalhadoras se reuniu e combinaram ir até o Palácio de Versalhes a fim de protestar. Cerca de 6.000 mulheres marcharam por 14 quilômetros. Eram essas as mulheres que trabalhavam na feira e, armadas com facas e outras armas improvisadas, se dirigiram até Versalhes. Os revolucionários também se juntaram e no final do dia já havia mais de 20.000 pessoas. Eles exigiam alimento para a população, mudanças constitucionais e a ida da família real para Paris. Foram selecionadas 6 mulheres para serem apresentadas diante do rei, para ser a voz do povo e expressar suas necessidades. O rei e a rainha se recusaram em aparecer na sacada para falar com o povo. Enraivadas, algumas mulheres forçaram a entrada no palácio e se dirigiram até o quarto de Maria Antonieta, a fim de pegar sua cabeça. Entretanto, ela havia conseguido escapar por meio de uma passagem secreta que levava até o quarto do rei. As mulheres então descontaram toda a sua raiva na cama da rainha, que foi completamente destruída. Essa manifestação causou a morte de alguns guardas dos soberanos, que tiveram suas cabeças cortadas e espetadas nas lanças. As mulheres exigiram que o rei e a rainha fossem embora do Palácio de Versalhes e se mudassem para Paris, para que deste jeito houvesse mais comida para o povo. Luís XVI foi obrigado a assinar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, uma multidão enfurecida, que já somava mais de 60.000, escoltou os soberanos até o Palácio das Tulherias, que ficava no centro de Paris, pois ali eles seriam mais bem vigiados pela burguesia e pelo povo em geral. Ao redor da carruagem real foram exibidas as cabeças dos guardas mortos anteriormente. Foi nesse mesmo dia que Maria Antonieta, em resposta às cobranças do povo em relação à falta de pão, teria dito: "Se não tem pão, que comam brioche". Entretanto, há certo consenso entre os historiadores que não foi Maria Antonieta quem disse a frase, mas que acabou sendo usada contra ela durante a Revolução Francesa. Essa é uma daquelas frases que foi atribuída para a pessoa errada, pois Maria Antonieta já havia mostrado que se importava sim com a fome do povo. Ela sabia muito bem o que dizer na hora certa, e jamais teria falado algo tão debochante num momento tão crítico como aquele, pois a única coisa que iria obter seria a fúria dos franceses. Maria Antonieta mudou a forma de se vestir e passou a usar uma roupa muito simples. Ela continuou a cumprir suas obrigações religiosas e também não parou de fazer caridade. No entanto, ela passava a maior parte do tempo com seus filhos. Por 18 meses, os soberanos se viram como prisioneiros no palácio. Eles frequentemente eram alvo de insultos vindos da rua. Por conta disso, Maria Antonieta raramente saía em público. Essa postura reservada foi vista de maneira negativa pelos franceses e ela passou a ser acusada de ser fria e distante. O amigo da rainha, o conde Fersen, queria ajudá-la na fuga, mas o rei se recusava a fugir, pois estava com medo de uma possível guerra civil. Maria Antonieta, mesmo estando com muito medo, optou por permanecer ao lado do marido e dos filhos. Até que, dia 20 de junho de 1791, Luís XVI e Maria Antonieta tentaram fugir juntamente aos filhos. O objetivo era chegar até Montmédy, que fica no nordeste da França, pois era uma região que apoiava a monarquia e também ficava muito próxima da fronteira. Chegando em Montmédy, o rei estaria protegido e poderia negociar com os revolucionários. Eles se disfarçaram de criados e na madrugada de 21 de junho subiram na carruagem. Entretanto, o plano foi muito mal esquematizado
e a fuga não deu certo. Um dia depois, eles foram reconhecidos em Bahrein e foram obrigados a voltar para Paris. A fuga deles foi reconhecida como uma rebelião e não como fuga. A partir daí, confiança entre monarquia e revolução estava quebrada. Isso fez com que a vigilância sobre eles se intensificasse ainda mais. Não demorou de surgirem inúmeros protestos contra o rei para que ele deixasse o cargo. Maria Antonieta estava secretamente conspirando com seu sobrinho, o imperador Francisco II, e com o apoio da Prússia, mediado pelo embaixador Mercy e o conde Fersen, para combater os revolucionários franceses. Maria Antonieta se correspondia secretamente com os soberanos das monarquias europeias, pedindo ajuda. Em abril, a França declarou guerra à Prússia e Áustria, pois eles ameaçavam marchar até Paris com o intuito de resgatar a família real. Maria Antonieta então escreveu secretamente aos austríacos e prussianos, informando de todos os movimentos dos generais franceses. Futuramente isso assinaria sua sentença, pois essas cartas eram prova de alta traição. A Assembleia Nacional ordenou que o rei Luís XVI trouxesse de volta príncipes que haviam fugido do país em até 2 meses, ameaçando acusá-los de traição e tirar suas propriedades caso não voltassem para a França. Eles também disseram que os padres que não concordassem com a nova Constituição deveriam ser forçados a deixar o país. Mas o rei Luís XVI disse não a essas leis, usando seu poder de veto. Isso enlouqueceu os franceses e Maria Antonieta ganhou mais um apelido, Madame Veto. Isso culminou na invasão do Palácio das Tulherias. Dia 20 de junho, 8.000 revolucionários invadiram o Palácio das Tulherias. Eles obrigaram o rei a colocar um gorro vermelho, que era símbolo da liberdade e da revolução. Os barulhos de portas sendo quebradas com machados eram audíveis para Maria Antonieta e as crianças, que estavam escondidas no quarto de Luís Carlos. Ela queria ficar ao lado do seu marido, mas seus empregados a convenceram do contrário, pois o povo queria matá-la. O rei obviamente a defenderia, e isso poderia enfurecê-los e matar o rei. Entretanto, a rainha não ficou escondida por muito tempo e decidiu enfrentar a multidão que gritava contra ela cada vez mais alto. Maria Antonieta foi escoltada por vários soldados e segurava Luís Carlos nos braços. Então, se dirigiu até uma sala chamada Sala do Conselho, onde uma mesa foi colocada na frente dela como proteção contra a multidão, que, por sua vez, passou pela mesa carregando bandeiras horríveis. Uma delas tinha uma forca com uma boneca pendurada e a frase Maria Antonieta para a forca escrita abaixo. Outra bandeira tinha um coração de boi e dizia Coração de Luís XVI. A terceira bandeira tinha chifres de boi e uma frase indecente. Eram símbolos muito cruéis e ofensivos. Diante de tantas demonstrações de raiva, a soberana perguntou a uma das mulheres se elas haviam se encontrado antes alguma vez. A mulher disse que não. Então, nesse momento, a Maria Antonieta lhe perguntou que mal havia feito para receber todo o que lhe houve em troca. As palavras da mulher foram: Sois vós quem fazeis a desgraça da nação. Maria Antonieta então disse: Disseram-vos isso, mas enganaram-vos. Esposa do rei de França e mãe do Delfim, sou francesa e jamais voltarei para o meu país, pois jamais serei feliz ou infeliz se não em França. Eu era muito feliz quando vós me amáveis. Diante dessas palavras, a mulher falou: Tudo isso aconteceu porque eu não vos conhecia. Vejo agora que sois muito bondosa. Esse diálogo aconteceu conforme está escrito no registro de Madame Campan, a primeira camareira da rainha. A família real conseguiu se manter viva. Entretanto, além do terrível susto, Maria Antonieta perdeu todas as suas roupas e, a partir desse dia, ela passou a usar roupas que lhe eram doadas, incluindo as roupas íntimas. Após esse ataque, a rainha escreveu para seu amigo, o conde Fersen. Assustada, lhe contou que temia pela sua vida, a de seu marido e a de seus filhos.
Ao ler essa carta, o conde convenceu o Duque de Brunswick, general do exército da Prússia, a agir. E foi assim que, em 25 de julho, surgiu o Manifesto de Brunswick, no qual ameaçavam invadir Paris, caso a vida dos soberanos fosse colocada em risco. Entretanto, isso não favoreceu nem um pouco a posição dos soberanos. Em 1º de agosto, a notícia do manifesto começou a se espalhar por Paris. Essa era a prova que o povo estava esperando para confirmar que Luís XVI estava traindo o próprio país e colaborando com os inimigos da França. A Assembleia Nacional Francesa ordenou que os cidadãos se preparassem para a guerra. Dia 10 de agosto de 1792, 10.000 revolucionários invadiram o Palácio das Tulherias. Os soberanos foram obrigados a se refugiarem na Assembleia. Naquele dia, centenas de guardas suíços e 400 revolucionários foram mortos na batalha. Também perdeu a vida um certo número de criados e cortesãos que não conseguiram se misturar com o povo. Esse foi o começo do fim da monarquia, que foi oficializada, de fato, dia 21 de setembro, com a proclamação da Primeira República. 17 de agosto, eles foram levados presos para a Torre do Templo, que era uma antiga fortaleza medieval. Ali, as condições eram ainda piores. O caos agora estava reinando na cidade e, em setembro, mais de 1.400 nobres foram massacrados. A princesa de Lambaud foi a única amiga que acabou permanecendo com Maria Antonieta. Ela havia conseguido fugir para fora da França, mas voltou. Ela inclusive ficou presa também na Torre do Templo, juntamente a Maria Antonieta, por 10 dias. Entretanto, como não fazia parte da família real, foi levada para a prisão de La Force. Dia 3 de setembro, a princesa foi retirada de sua cela e levada para uma comissão improvisada criada pelos revolucionários. Eles queriam que ela revelasse informações sobre a suposta colaboração do rei Luís XVI e Maria Antonieta com outros países europeus e que estavam tentando restaurar a monarquia na França. Madame de Lambaud se recusou a falar e revelar essas informações. Mais tarde, ela foi brutalmente assassinada e sua cabeça foi espetada e levada até a Torre do Templo a fim de ser mostrada para Maria Antonieta. Entretanto, a agora ex-rainha desmaiou assim que soube da morte da amiga e de tal modo não viu a terrível cena da cabeça espetada no pedaço de pau. Maria Teresa, a filha de Maria Antonieta, relatou em seguida que esse foi o único momento durante a permanência na torre que sua mãe demonstrou fraqueza. Em 20 de setembro de 1792, os franceses revolucionários conseguiram vencer os prussianos em uma batalha chamada de Batalha de Valmy. Essa vitória foi extremamente importante para a Revolução da França, pois eles agora não tinham mais medo de uma intervenção estrangeira. E 21 de setembro, a monarquia foi oficialmente abatida e surgiu a Primeira República Francesa. Luís XVI, que agora passou a ser chamado de Luís Capetto, pois esse era o nome ancestral de sua dinastia, foi acusado de alta traição, pois as cartas que ele havia trocado com a Áustria e Prússia, comprovando sua colaboração com outros países a fim de conter a revolução, haviam sido encontradas. Dia 11 de dezembro, ele foi separado da sua família e levado a julgamento, e dia 21 de janeiro de 1793 foi condenado à guilhotina. Após a execução de Luís XVI, Maria Antonieta permaneceu na torre juntamente a Madame Elizabeth, sua cunhada, e seus filhos, a princesa Maria Teresa, de 14 anos, e Luís Carlos, de 8, que foi reconhecido pelos monarquistas como o Luís XVII, rei legítimo da França. Maria Antonieta, que agora era chamada de forma pejorativa Viúva Capetto, sofreu demais com a morte do marido, e a partir daí, ela passou a se vestir apenas de preto para demonstrar o seu luto. Ela quase não falava mais. Pelo forte estresse, seus cabelos agora estavam brancos, mesmo tendo apenas 37 anos. Maria Antonieta passou a se recusar a dar a sua volta pelos jardins, pois, para fazer isso, ela teria que passar pelos quartos vazios do rei. E isso era doloroso demais.
Entretanto, após a morte do rei, teve um breve momento de esperança de poder retomar sua vida juntamente aos filhos. Eles recuperaram um pouco de privacidade, pois não eram mães vigiados o tempo todo. Por um tempo, parecia que eles poderiam ter a chance de serem libertados. Maria Antonieta ainda não enfrentava acusações criminais e a sua execução não estava planejada. E a possibilidade de mandar a rainha e seus filhos para a Áustria estava sendo cogitada. Mas logo a situação piorou. Mais países se juntaram aos inimigos da França e os franceses sofreram derrotas. Também começou a Guerra da Vendée, uma rebelião liderada por católicos e monarquistas que se opuseram à Revolução Francesa. Eles reconheceram Luís Carlos como rei. A partir daí, a situação de Maria Antonieta ficou crítica, pois os líderes revolucionários começaram a acusá-la de traição e planejaram levá-la a julgamento. Ela teve a chance de fugir da prisão. No entanto, ela se rejeitou, pois queria fugir juntamente aos filhos. Seu sobrinho, o imperador Francisco II, não fez o mínimo esforço para libertá-la, pois a Áustria, que estava vivendo um período de ascensão, não via lucro em negociar prisioneiros com os revolucionários. O conde Fersen até planejou uma fuga para a rainha, em que ele mesmo iria resgatá-la. Entretanto, a missão seria muito arriscada e ele foi convencido a desistir. Outros planos de fuga foram arquitetados, entretanto todos falharam. Algo que acabou prejudicando Maria Antonieta foi o fato dela saudar Luís Carlos como o rei Luís XVII. Ela colocava o menino sentado na cabeceira da mesa e era tratado como rei, tanto por ela quanto pela tia e a irmã do Delfim, Maria Teresa. Esse tratamento especial incomodou e preocupou demais os jacobinos, que eram um grupo de revolucionários radicais, pois se sentiram ameaçados em uma possível volta da monarquia. Então, decidiram que tinha chegado o momento de separá-los. Na noite de 3 de julho de 1793, eles invadiram o quarto. A princípio, mentiram, alegando que levariam o menino a um lugar mais seguro, pois estavam com suspeitas que alguém queria sequestrá-lo. Maria Antonieta logo se recusou em entregar o seu filho, pois havia entendido que as intenções não eram nada boas e inocentes. Quando eles perceberam que Maria Antonieta não iria cooperar, ameaçaram usar violência contra Maria Teresa. Foi aí que Maria Antonieta não teve mais o que fazer, e o menino foi tirado da mãe em meio aos prantos inconsoláveis. Ele foi entregue a um sapateiro alcoólatra chamado Simon. Esse batia no menino e o seu único objetivo era colocá-lo contra a mãe e fazer com que ele declarasse que a própria abusava dele, fazendo atos incestuosos, pois essa declaração seria usada contra ela no julgamento. Um mês após seu filho ser levado, Maria Antonieta foi acordada às 2 da manhã e levada para a prisão da Conciergerie. Lá, ela era constantemente vigiada e quase não tinha privacidade. A prisão estava cheia de advogados, guardas e curiosos que queriam ver a derrota da rainha austríaca. Aqui houve mais uma tentativa para que Maria Antonieta pudesse fugir, mas um guarda que fazia parte do plano mudou de ideia e revelou o esquema. Após isso, Maria Antonieta foi levada para outra cela, ainda mais segura, e interrogada por 2 dias. Entretanto, ela manteve sua calma, afirmando que só queria o melhor para seu filho e que seus verdadeiros inimigos eram aqueles que queriam prejudicar seus filhos. Nos últimos dias de sua vida, Maria Antonieta adoeceu, mas ninguém se importava com a sua saúde. Os historiadores acreditam que ela poderia estar sofrendo de um câncer de útero. O seu único conforto foi na religião, pois lembramos que Maria Antonieta era muito católica. Nesse mesmo período, um grupo chamado Comitê de Segurança Pública se reuniu para decidir o que iriam fazer com Maria Antonieta. O Comitê de Segurança Pública nasceu com o objetivo de lidar com a oposição dentro do país e garantir a segurança e estabilidade do governo revolucionário. Ele também controlava qualquer resistência
ou ameaça interna que pudesse surgir. Herbert, um dos membros, foi a favor da execução de Maria Antonieta e disse que isto deveria ser uma forma de unir o povo e o governo. O comitê acabou concordando. Então podemos dizer que o destino de Maria Antonieta estava decidido antes mesmo do próprio julgamento. Na noite de 12 de outubro, Maria Antonieta foi acordada e levada a um tribunal revolucionário para ser acusada. Ela negou as acusações, então recebeu o direito a um advogado de defesa e foi enviada de volta para sua cela. Entretanto, ela tinha apenas 2 horas para se preparar para sua defesa. Seu julgamento começou em 14 de outubro. Ela estava pálida e doente, o que surpreendeu todos os presentes. Além disso, ela aparentava ter o dobro de sua idade. As acusações contra ela eram principalmente baseadas em rumores e boatos, privas de evidências sólidas. Ela foi acusada de traição à França, conspiração contra a Revolução, envolvimento em planos de fuga do rei, dissipação de fundos públicos e promiscuidade. Maria Antonieta respondeu com respostas curtas como "não me lembro" e "nunca ouvi falar disso". Ela negou ter influenciado seu marido a fugir da França e questionou a autenticidade de documentos supostamente assinados por ela. A única concessão que fez foi sobre o uso de dinheiro para sua residência privada, o Petit Trianon, onde admitiu que talvez tenha sido gasto mais do que gostaria. Percebendo que as acusações não eram sólidas, Herbert decidiu jogar seu as na manga. Então, acusou Maria Antonieta de incesto com Luís Carlos. O garoto havia sido convencido a assinar uma declaração concordando com as acusações feitas contra sua mãe e sua tia. Maria Antonieta questionou, dizendo: "Você testemunhou isso?", sem negar ou afirmar. Então o presidente do tribunal questionou a Maria Antonieta por que ela havia se recusado a responder. A rainha respondeu: "Se eu não respondi, é porque a própria natureza se recusa a responder a tal acusação contra uma mãe." Em seguida falou: "Eu apelo a todas as mães que porventura aqui estiverem." A maioria das mulheres presentes no tribunal respondeu positivamente e pediu procedimentos do tribunal fossem interrompidos. O julgamento de Maria Antonieta continuou por muito tempo, indo até tarde da noite e começando novamente na manhã seguinte, durando 16 horas no total. Como a maioria das acusações eram sem fundamentos e sem provas, Maria Antonieta estava confiante em sua defesa e acreditava que, no pior dos casos, seria condenada à prisão perpétua. No entanto, às 4 da manhã de 16 de outubro, ela foi considerada culpada das 3 principais acusações: conspiração com potências estrangeiras, esgotamento dos fundos públicos e alta traição contra a segurança do Estado francês, e foi condenada à pena de morte, e a execução aconteceria naquele mesmo dia. Quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer, Maria Antonieta simplesmente balançou a cabeça. Na sua última carta, endereçada à cunhada, Madame Elisabeth, Maria Antonieta expressa sua inocência em relação ao crime pelo qual havia sido condenada. Ela se mostra bastante calma em relação à sua condenação, alegando que logo poderá se juntar ao seu falecido marido. Maria Antonieta lamenta profundamente ter que deixar seus filhos e pede para que Madame Elisabeth possa perdoar Luís Carlos pela falsa acusação feita contra elas, alegando que ele é uma simples criança. Ainda na carta, Maria Antonieta expressa sua fé na religião católica e pede perdão a Deus por seus erros ao longo da vida, e afirma perdoar todos os seus inimigos. Assim que terminou de escrever sua carta, Maria Antonieta foi até sua cama e, com as mãos no rosto, começou a chorar. Ela foi proibida de usar o vestido preto, pois faria alusão ao luto de Luís XVI, e os revolucionários não queriam que ninguém pudesse se comover com isso e, de uma certa forma, ameaçar a República. O carrasco Carlos Henrique Sanson apareceu para cortar os cabelos de Maria Antonieta antes de sua execução. Ele amarrou suas mãos com força, puxando seus braços para trás.
Maria Antonieta comentou que não haviam feito isso com Luís XVI, implicando que ela estava sendo tratada de forma mais dura do que ele. No entanto, o presidente do Tribunal Revolucionário, presente na cena, ordenou que Sanson continuasse com seu trabalho. Maria Antonieta e Luís XVI não tiveram o mesmo tipo de tratamento. Por exemplo, não deixaram que ela visse seus familiares antes de ser guilhotinada, como, ao contrário disso, aconteceu com Luís XVI, que um dia antes de ser guilhotinado ficou com seus entes queridos. Maria Antonieta também foi negada a receber um apoio espiritual de um padre não juramentado, ao contrário de Luís XVI, que teve esse privilégio. Um padre juramentado na Revolução Francesa era um padre católico que concordou em prestar um juramento de lealdade à Constituição Civil do clero. Isso significava que eles aceitaram a autoridade do governo francês sobre a Igreja e concordaram em seguir as mudanças e reformas que a Revolução estava impondo à Igreja Católica. Essa era uma maneira do governo garantir que os padres estivessem alinhados com as novas regras. Outra diferença de tratamento foi o meio de transporte que a levou até a Praça da Revolução, pois enquanto Luís XVI foi levado numa carruagem fechada, Maria Antonieta teve que entrar numa carroça comum aberta. Essa era a mesma carroça que costumava transportar simples prisioneiros. Nesse momento ela teve um desarranjo intestinal, então desamarraram suas mãos para que pudesse se aliviar num canto. O cortejo então partiu da prisão deliberadamente devagar, para que as pessoas pudessem ver a ex-soberana sendo devastada. O pintor Jacques Louis David fez o último retrato de Maria Antonieta ainda em vida, mostrando-a em um estado de grande degradação e humilhação. Muitas pessoas se reuniram ao longo do caminho. Algumas gritavam palavras ruins para ela, enquanto outras, que faziam parte da aristocracia, mostravam a solidariedade. Ela manteve sua postura digna e apenas fraquejou quando viu o Palácio das Tulherias, pois inevitáveis lembranças do marido e filhos vieram à tona. Entretanto, logo voltou a si, controlando suas emoções. Quando desceu da carroça e subiu os degraus que a levariam até a guilhotina, ela, sem querer, pisou no pé do carrasco e então disse: "Perdoa-me, Senhor, foi sem querer." Foi aí que ela perdeu um dos seus sapatos, que agora faz parte do Museu de Belas Artes de Caen. Quando o abade Girard, o tal padre juramentado, lhe disse para ter muita coragem, pois sua hora estava chegando, ela lhe respondeu: "O momento em que meu sofrimento vai terminar não é o momento em que me vai faltar coragem." Então, minutos depois, a guilhotina caiu em sua cabeça e às 12h15 o carrasco pegou a cabeça de Maria Antonieta e a mostrou para a multidão, que gritou satisfeita: "Viva a República!" O corpo de Maria Antonieta foi inicialmente enterrado em um local comum, próximo à igreja La Madeleine. Mais de 20 anos depois de sua morte, seu corpo foi desenterrado, assim como o de Luís XVI, e agora estão na Catedral de Saint-Denis. O filho de Maria Antonieta, Luís José, foi mantido prisioneiro em condições subhumanas e morreu na prisão em 8 de junho de 1795, na Torre do Templo, com 10 anos de idade, desnutrido e com tuberculose. Maria Teresa foi a única dos filhos que chegou até a idade adulta. Morreu com 72 anos. Ela nunca conseguiu perdoar o seu irmão pela terrível acusação feita à sua mãe e tia. Ela se casou, mas nunca teve filhos, então a dinastia de Luís e Maria Antonieta parou com a morte deles. Já Madame Elizabeth teve o mesmo destino de Luís e de Maria Antonieta e morreu em 10 de maio de 1794 na guilhotina, com 30 anos de idade. Essa foi a história de Maria Antonieta e seu terrível fim. Mas algo importante que precisamos entender é que Maria Antonieta fez sim inúmeros gastos inúteis, com roupas, joias, festas, mas precisamos também ver o contexto, pois era, digamos, normal que vocês acabavam tendo uma vida bastante luxuosa e com gastos inúteis. Além disso,
Vale reforçar que os gastos de Maria Antonieta por si só nunca poderiam causar a destruição de um país inteiro. Os problemas na França começaram a surgir na época de Luís XIV, o chamado Rei Sol, e apenas se agravaram na época em que Maria Antonieta e o rei Luís foram governar. Entretanto, não havia nada de mais fácil em pôr a culpa num rei fraco e inseguro, que demorou 7 anos para consumir o casamento, e na sua esposa, uma rainha austríaca. Agora deixe sua opinião nos comentários. Maria Antonieta, Luís XVI e seus filhos mereciam ter esse triste fim?